ao seu, ao nosso Conexão Comunitária, AVR. E nós somos seus apresentadores. Eu sou o Iago. Eu sou a Giovana. Eu sou a Bia. E eu sou a Maria Eduarda. E nós estamos no episódio 2, com o tema Salvando o Córrego Piedadinha. E nós chamamos aqui as nossas entrevistadas, que é a mestre Bianca e a professora Sandra Zanata, que estão aqui para falar sobre o processo de revitalização do Córrego Piedadinha. Então, professora, fala um pouco sobre como você chamou a Bianca para participar, como foi, assim. Bom, vamos falar um pouquinho de como foi o processo, né? Tudo aconteceu. Tudo aconteceu dentro da sala de aula. O aluno, ele expôs o problema que o córrego tinha no sentido de mobilidade, de transitar ao redor do córrego, por conta da questão do descarte de resíduos sólidos que existe ali, que é muito grande, e ele mora próximo ao córrego, então doenças que ali, como escorpiões, que ia para casa dele, e não conseguia vir para a escola de bicicleta. Então começou ali o problema. Eu, como na faculdade, eu fiz minha monografia voltada para os córregos de Rio Preto, no caso o córrego Canela. Na hora eu percebi que realmente o córrego ele era um problema, tinha vários impactos. Fizemos uma visita no local, detectamos através de um estudo fotográfico toda a área que estava impactada, né? E aí, no caso, eu incluí o córrego no plano de contingência da escola, que fazia parte do ERRD, Educação para Riscos e Desastres, né? E a partir desse momento, para poder começar a salvar o córrego, nós, dentro da escola, passamos a fazer um trabalho de educação ambiental. Foi aí que eu conheci a Bianca, que ela veio na escola por conta de uma outra professora, e ela ficou sabendo do projeto, e eu descobri o tema dela. Porque um dos questionamentos dos alunos ali daquela sala, que era no nono C da época, 2 anos atrás, né, era por que não existe peixe no córrego? Era um dos questionamentos. Então tinha que saber o motivo da não existência dos peixes, e a Bianca vem de encontro porque ela estuda exatamente isso. Ela trabalha sobre a diversidade de peixes no córrego. Aí eu procurei a Bianca e a Bianca abraçou a causa junto com a gente. Né? E a Bianca tem uma maior propriedade a falar agora sobre o estudo dela, que fez parte da tese de mestrado. Hoje ela é mestre, na época não. Né? Até os alunos começaram a participar do protocolo de monitoramento participativo em Riachos de Panos. O Iago participou, e a escola participou de todo esse processo para aprender a cuidar do córrego, a aprender a começar a salvar esse córrego. Vamos lá. Agora eu falo com a Bianca. Bianca, você aprendeu muito na Unesp? Com certeza. Eu comecei a graduação em 2016, né? Eu sempre quis estudar numa faculdade pública, sempre foi meu sonho. Na época que eu estava na escola, eu não sabia muito o que eu queria fazer. E aí, em 2015, eu comecei a fazer cursinho. E lá eu vi que eu gostava de biologia. E desde que eu comecei a estudar na Unesp, eu vi que a minha formação mudou muito, né? Então, eu tinha vindo de uma escola, né, de uma cidade pequena, eu tinha muito pouca experiência, né? Então, a universidade pública, ela proporciona uma vivência que é muito única, né? Então, além do ensino ser muito bom, a gente tem a possibilidade de desenvolver diversos projetos, cursos de extensão, cursos de formação. Então, eu sinto que a pessoa consegue sair com uma formação muito completa de lá. E a Unesp é uma das melhores universidades do Brasil e do mundo também, né? Então, foi essencial para minha formação. Assim, você acha que existe mais alguma coisa para o nosso córrego ficar perfeito? Bastante ainda, né? Desde que começou, né, que iniciou o projeto, já houve muito avanço, mas ainda falta muita coisa, né? Principalmente em relação a descarte de resíduos, né? Descarte de esgoto, infelizmente, que a gente sabe que continua. Que eu acredito que um dos maiores problemas é o esgoto, né? Por mais que a gente tenha uma série de impactos nos riachos urbanos de forma geral, o esgoto
ele é muito prejudicial para a sobrevivência dos peixes daquele lugar. Não só o esgoto, né? A contaminação como um todo. Então, contaminação por resíduos, né? Óleo, descarte de qualquer material na água, porque os peixes respiram, né? Eles sobrevivem naquela água. Então, se aquela água está poluída, está com contaminantes, não só os peixes, né? Pensando também em outros grupos, eles não vão conseguir sobreviver lá, né? Então, eu acho que esse é um desafio, assim, porque enquanto aquela água não estiver limpa, por mais que o entorno possa estar muito melhor, no interior ainda não vão haver peixes, né? E eu gostaria de complementar a seguinte questão. A questão dessa continuidade do projeto, ela requer também uma parceria com o poder público, que esse ano ele ficou um pouquinho mais difícil, porque é um ano político, né? E o córrego, ele iniciou um trabalho lá na nascente, na cabeceira da nascente. E na cabeceira da nascente foi feita a limpeza, foi feita a contenção de erosão lá, foi feito o plantio de 600 árvores, que estão sendo realmente cuidadas pela Viveiro Municipal, a gente não tem o que falar, foi feita uma pista de caminhada, mas e o restante do córrego? A gente percebe nitidamente que a área que o seu João cuida, que fica do outro lado, você pensa assim, o córrego tem uma extensão de 3,5 km. Lá na cabeceira da nascente está todo arrumado. O restante, que são 2 ou 3 quarteirões, o restante ainda não está. Está com um problema seríssimo de descarte de resíduos e não só, né? E aí, quando chega na área do seu João, que é quase no final do córrego, que é onde ele cuida, você vê que tem uma diferença gritante ali de uma quantidade de espécies animais ali, de micro-organismos ecossistêmicos, que está cuidando daquele local. Você percebe que tem uma diferença muito grande do córrego em si ali. O único problema é o descarte realmente de esgoto ali. Por quê? Porque ali é melhor. Ali, ele através do plantio das árvores, ali, que há mais de 10 anos que ele faz, já não tem erosão ali naquele local. Não existe erosão, né? O córrego, ele não tem processo de assoreamento, como tem nas outras partes do córrego. Então, assim, a gente percebe que o córrego, ele não se limita, a bacia hidrográfica já não se limita num determinado espaço, né? Porque um córrego, ele deságua no outro, que deságua no outro e que vai levando toda a sujeira. Então, a gente percebe que a gente vai precisar realmente de uma parceria do poder público para continuar essa contenção de erosão, porque não adianta plantar nada ali. Não adianta plantar. Você planta, a erosão já está ali, leva tudo, numa chuva leva a árvore, a raiz fica exposta, entendeu? E o trabalho eu já venho falar nesse podcast um pedido que continue mesmo esse projeto. Nós abraçamos a causa, os alunos, a escola, a comunidade, mas não deixe morrer. Não deixa morrer esse projeto, porque aproveite que tem gente cuidando, que tem gente correndo atrás. E aproveite para estar colaborando e entrando com parceria com a gente. Como fazendo a contenção do local ali de erosão, que é um dos principais. Né? Calçada, iluminação, tudo isso está precisando ao longo de todo o córrego. Tá? Agora, o trabalho de jogar lixo, descarte, o descarte é um trabalho de formiguinha que vai demorar muito tempo. Já está em andamento, então não deixe acabar esse andamento, porque se parar, eles vão voltar tudo de novo, jogar, e é isso. Bianca, você acha que o protocolo de monitoramento da água participativo do córrego deve ter mudado desde a última vez que fizemos, já que agora a gente conseguiu revitalizado? Eu acho que se fizer o protocolo da área que foi revitalizada, com certeza ele vai estar melhor, né? Porque na época que a gente fez, a gente não chegou a fazer na nascente na época, né? Mas eu acredito que se fizesse na nascente o resultado seria o mesmo, né? Então, a gente fez na nascente aquele do aquário, teste do aquário, lembra? Isso. Que deu péssima água. Você veio a aqui, água deu péssima. nós fizemos a coleta da água na nascente, estava até rosa, cor de rosa a água, de espuma, com espuma e cor de rosa. Isso é descarte. Depois a gente fez a denúncia, é outra coisa que eu ia falar para vocês. A vocês, qualquer um pode denunciar para o SEMAI, no 0800, se tiver descarte de esgoto. É irregular. E eles vêm, fazem a vistoria e multa a pessoa. Então, aquele 0800 que vem na conta de água,
Porque quem é responsável pela água e pelos rios e córregos da cidade é o SEMAI, tá? Então, assim, nós fizemos, lembra, Bianca? E deu péssimo, num teste simples, né? Já faz uns 2 anos também. Faz uns Já 2 faz anos, quando né? a gente foi fazer o teste. Aí se fizer agora, que é a pergunta, né? Eu acho que assim, o teste da água, eu não sei se faria diferença no sentido de que a gente sabe que ainda tem o descarte de esgoto, né? Então eu não sei se a análise da água em si, como estaria. Porque também tem uma diferença do dia que você vai, né? Porque às vezes se chove, né? Então pode dar uma diferença. Mas em relação ao protocolo físico que a gente fez, tinha dado que o córrego estava altamente perturbado, deu uma nota bem baixa, né? Porque o protocolo ele vai de 0 a 100. Então, quanto mais próximo de 100, né? Se for 100, significa que o lugar está perfeito, né? Não tem praticamente Eu lembro impacto que você nenhum. tinha comparado a água do córrego que estava boa e a água que estava ruim, que É. era do córrego Piedadinho. Sim. Pra você ver as diferenças. No dia a gente fez com a água do córrego, uma água que era de um lugar um pouco mais distante, né? Lá. E a gente pegou até a água da torneira, né? Pra fazer a Fez diferença. água da torneira, 2 pontos, era para fazer o terceiro, não deu certo para fazer coleta, que tem muita erosão, né? Para descer é ruim, é buraco, tem mato, então a gente não desceu. Então nós fizemos da nascente, que hoje não tem descarte de esgoto. Lá na nascente não não tem. tem. Não tem. Na Não tem nascente porque foi o nós- pior na época. Foi o pior de todos, foi a própria Tava nascente. muito ruim. Que eu não acredito que seja só. Ali a maior parte era água vinda, porque o fluxo da água lá era muito pequeno. Do córrego em si, né? Da nascente em si, o fluxo ainda é pequeno. Agora, a maior parte da água que foi pega lá era tudo de esgoto. Tudo Então. vindo. E aí, com certeza, pelo menos o protocolo físico, e se não tiver mais o descarte de esgoto, a gente vai conseguir resultados melhores, sim. Bianca, então, eu fiquei sabendo que a sua tese de mestrado foi sobre a importância da diversidade dos peixes em córrego e a qualidade, né, dos córregos. Você pode falar um pouquinho pra gente como foi? No meu projeto, né, eu fui orientando da professora Lília, né, que a gente tem aqui dentro da Unesp de Rio Preto, né, tem um laboratório que estuda peixes, né, peixes de riachos, de rio, também de reservatórios, peixes de água doce, de forma geral. E aí tem a professora Lília que trabalha com ecologia. E ela tem já projetos, né, já desenvolveu projetos que analisam a diversidade de peixes, né, os impactos da paisagem como um todo na ictiofauna, né? Ictiofauna que é o estudo de peixes. E o meu foco foi comparar protocolos, né? A gente pensou em trabalhar com um protocolo de monitoramento participativo, né? Porque a professora Lília, ela já desenvolveu um protocolo que analisa a integridade do ambiente físico, né? O entorno do córrego, mas é um protocolo mais específico, que é utilizado mais por pesquisadores. E aí a gente sabe já que tem alguns protocolos que são mais simples, usados para ser usados com a comunidade. A gente queria comparar, né, esses 2 protocolos e também um protocolo que é bem conhecido com peixes, né, e um estudo a partir dos peixes para ver se eles eram adequados, igualmente adequados para avaliar a integridade do ambiente. Foi isso que eu fiz basicamente. E aí eu concluí o mestrado, né? Eu vi que o protocolo que a gente não desenvolveu, né? Mas que a gente aplicou com a comunidade, ele pode ser, ele consegue ter resultados que são confiáveis, sim. E, inclusive, de forma geral, ele foi até mais próximo do IBI, né? Que é o que a gente utiliza com peixes, né? A avaliação a partir dos peixes, do que o outro. Então significa que ele pode ser utilizado sim para avaliação dos riachos. E também, não só isso, né, a gente teve também de forma geral o objetivo de ver, né, como que estava a diversidade de peixes aqui na cidade. Embora a Lília já tenha desenvolvido inúmeros projetos aqui, a gente já fazia uns anos que não tinha sido amostrado os peixes aqui da nossa cidade. Então a gente está até fazendo, né, preparando um artigo agora que vai sair sobre a diversidade de peixes aqui da cidade.
a gente poderia, como tem a professora Lilian, né? Seria muito legal. Você conseguiria fazer o convite Sim, pra ela? com certeza. Aí a gente participaria todo mundo junto aqui. Sim, pode ser, Né? com certeza. Ela é uma pessoa, ela tem muita experiência, assim, até em relação. Teve um trabalho que ela desenvolveu há alguns anos atrás sobre as nascentes, né? Fez um levantamento mesmo das nascentes aqui de Rio. Aqui da cidade, assim, ela viu que muitas tinham secado já, né? Então ela tem uma experiência muito ampla em relação a isso mesmo. Ela trabalha, o foco dela é ambientes de riachos mesmo. A questão dos córregos é complicada, né? Porque nós estamos tratando de córrego urbano. E são vários agentes que interferem na produção desse espaço, que aí já entra na geografia, né? Entra o poder público, o poder privado com a especulação imobiliária ali na região, que não deveria ter sido habitada dessa forma que foi, né? Deveria ter um planejamento melhor nos anos anteriores, um planejamento urbano para que não fosse ocupado, deixado uma área de mata ciliar maior, né? E aí tem a população que não colabora, tem o poder público que é moroso, é difícil e que tem que estar junto ali, né? Porque a resposta que eles colocam, né, pra gente lá, é que nós arrumamos a nascente toda e a população continua jogando lixo, os resíduos. Então a população tem que cuidar do local, não adianta só o poder público vir ali fazer. Tem que cuidar também. E isso está sendo muito complicado, né? E tem a área da questão social ali, né? Por quê? Porque nós estamos numa região norte de São José do Rio Preto, extremamente vulnerável na questão social. Nós temos uma quantidade de usuários de drogas ilícitas muito grande que frequenta essa localidade. E eu nunca tinha ouvido falar, eu comento isso aí, existe roubar lixo, gente. Eles pegam o lixo da frente das casas, levam até a margem do córrego, retiram o que precisa de fio para vender, sabe assim, e descarta todo o lixo ali, né? Então, assim, é uma questão que também entra a questão do CAPS, a questão social, do CRAS, né? Questão social ali, para estar trabalhando essa comunidade aí. Bianca, você fez estudo em vários riachos, certo? Qual foi o melhor e o pior deles? O melhor córrego que eu fui aqui de Rio Preto, né, foi o Felicidade. Foi um trecho mais na periferia da cidade, né? Ele já era em bairro de chácara, né? Então ele não é asfaltado, aquele lugar. E ele passa mesmo na frente assim das chácaras, mas tem um cuidado maior com aquele riacho e não tem tanto impacto urbano, né? Não tem tanta estrutura, né, de asfalto, que é muito prejudicial. Ele tem uma vegetação um pouco melhor e também eu acredito, né, que ele não tenha saída de esgoto, porque foi o lugar que a gente achou mais peixes, né, uma diversidade maior. Não que seja o ideal ainda, a gente amostrou 6 espécies de peixes, ainda não é o ideal, né, a gente está numa região aqui, né, transição de Cerrado e Mata Atlântica, mas era para ter muito mais espécies de peixes. E o pior foi o córrego Piedadinha, porque só tinha... O pior foi o córrego Piedadinha. Eu fiquei muito triste com a notícia, eu falei, nossa, que difícil, né, você pensa, para salvar um córrego, a dificuldade que a gente tem, né? Porque é um córrego que a gente achou só uma espécie, que foi a Poecilia reticulata, né, o barrigudinho, o famoso barrigudinho, que é uma espécie que não é nativa. Áreas boas, né? O quê? O barrigudinho. Que eu lembro de uma vez que você passou nas salas e você falou que tinha áreas do córrego Piedadinha que nem ele estava conseguindo. Sim. Que era na nascente, lembra? Que era na nascente. O que acontece? Acontece muito em córregos urbanos. Isso é uma coisa importante que é uma coisa importante discutir, porque às vezes as pessoas acham que as obras que chamam, né, de canalização dos riachos é boa, né? Que é aquele processo mesmo de você colocar concreto, né? Fazer paredes de concreto, aí o fundo também você concreta, para conter a erosão, né? Conter também, acho que tem um objetivo lá de conter a inundação, só que isso não é bom, né? É algo muito ruim, porque você tira totalmente a característica natural
daquele ambiente, né? Então, aquele ambiente que era natural, ele passa a ser totalmente modificado. Então, nesses locais que são concretados, a gente quase não tem água, né? Peixes, muito menos. Tem uma menina, inclusive a Yulia, né, do nosso laboratório, que ela trabalhou também com peixes, com foco mais na dieta, né, na alimentação, mas de peixes de riachos urbanos de São Paulo. E ela trabalhou com gradiente de urbanização. E ela viu que a partir de 50%, se eu não me engano é isso, né? 50% já dificilmente você vai ver peixes nesses locais. Não lembro se era 50% ou se era 75%. E aqui, né, no Córrego Piedadinha, tem isso, tem muito resíduo, tem muita saída, você vê que muitas vezes a água tá até com odor, né? Então, a água escura, então isso faz com que quase nenhuma espécie consiga sobreviver, só o barrigudinho, porque é uma espécie que é muito resistente, né? Ele consegue viver em ambiente com pouco oxigênio, ele se alimenta dos resíduos do esgoto, né? Aquele resíduo orgânico do esgoto, ele se alimenta, ele consegue se reproduzir. Então, não é só que tinha o barrigudinho, ele tinha em muita quantidade mesmo. Então, isso é um sinal de que lá tem muita matéria orgânica e que ele está conseguindo se reproduzir bem lá, né? Bianca, teve algum córrego que esteve perto de ter uma boa quantidade de peixes e consequentemente ser saudável? Seria mais o córrego Felicidade mesmo, né? Eu acho ainda que não é ideal, né? 6 espécies ainda é um número baixo, né? Era pra gente ter mais, uma diversidade maior ainda. Mas perto do que a gente tem aqui na cidade, ele estava melhor. Aproveitando o que a Maria Eduarda falou, a Bianca, ela fez um trabalho, além do protocolo de monitoramento, ela passou em todas as salas de aula, trouxe os peixes que ela coletou, passou slides, né, explicou sobre a diversidade de peixes em riachos urbanos da região e inclusive fez doação para o laboratório. Se alguém precisar, professor, para usar, tá lá. Tá? Então, ela foi além de só, né, tá fazendo lá no córrego. Ela está fazendo um trabalho de educação ambiental na escola. Tá? Próxima pergunta. Bia. Como que você conheceu a professora? Foi exatamente como a professora falou, né? Na verdade, assim, eu já sabia, né? Foi uma coisa assim, quando a gente começou o projeto, a Lília deu a ideia, né, de trabalhar com o protocolo e fazer essa análise do protocolo de monitoramento participativo, mas por mais que ao longo da graduação eu tivesse participado de grupos de extensão, tivesse participado de alguns projetos, eu não tinha nenhuma experiência em relação a isso, né? Em aplicar protocolo com a comunidade. Então eu estava muito perdida. Assim. Eu comecei meu mestrado em 2021 e no primeiro ano eu não consegui praticamente aplicar protocolo nenhum. Eu fiquei muito perdida no começo do projeto. E aí, em 2022, a gente foi na Amazônia coletar um projeto que a Lília tem parceria lá, né, com uma universidade do Pará. Ela já desenvolve, né, ela tem um projeto de pesquisa em riachos amazônicos, né, ela já fez coletas em alguns estados. E aí eu fui pra lá. E aí quando eu voltei, uma professora daqui, né, a Rafaela, ela chamou eu e a Vitória, que tinha ido coletar, pra gente dar palestra sobre como que foi a experiência, falar um pouquinho, né. E aí nisso eu tava procurando, né, parceiros pra desenvolver, pra conseguir fazer o meu projeto do mestrado. E aí eu tinha falado com a Rafaela e ela comentou da professora Sandra, falou, a Sandra tá desenvolvendo o projeto com isso, e aí eu fui falar com ela, e aí deu super certo, né? Casou certinho. Porque eu já sabia que seria, na verdade, inicialmente eu não tinha o plano de desenvolver o projeto com escolas, porque eu tinha a ideia de que escola seria mais difícil conseguir desenvolver, porque nem todas as escolas estão abertas, né, a esse tipo de projeto, mas acabou dando certo, foi a experiência que mais deu certo, assim, a parceria com a escola acabou sendo maior sucesso, assim, em relação ao protocolo. Como que foi a sua experiência lá na Amazônia? Foi muito boa, foi assim, acho que
profissionalmente falando, foi a melhor experiência. Eu sempre tive o sonho de conhecer a Amazônia. Eu acho que todo biólogo tem esse sonho, né? Diversidade muito grande. É muito assim, eu tinha uma ideia muito boa em relação à Amazônia e foi tudo isso, assim. A gente foi indo numa área que tinha, né, um grau de degradação, né? Lá na Amazônia tem um problema muito grande em relação ao garimpo, né? Ao desmatamento, mas mesmo assim foi uma experiência incrível que enriqueceu muito a minha formação. Então, essa pergunta eu queria jogar para vocês duas, né? Que é, vocês acham que é possível ter córregos urbanos, assim, preservados, com uma boa qualidade, uma boa diversidade de peixes? Quer falar antes? Pode falar se tem mais experiência. Não. Já aproveita, ver se tem algum exemplo aí a ser, né, seguido em algum lugar que você conhece, que realmente se preocupa com os córregos. É possível, sim, né? Com certeza é possível. A gente, até mesmo na cidade, por mais que a gente ainda está numa realidade muito distante do que a gente quer, mesmo na cidade a gente tem já um exemplo, por exemplo, que é esse ponto de felicidade que já está melhor em relação aos outros. Então, a gente já sabe que, por exemplo, os impactos urbanos, né? Então, canalização é ruim, asfalto, remoção de vegetação do entorno, todo o ambiente aquático ele precisa de uma vegetação no entorno para proteger aquele ambiente, né? Então, a mata, né, que a gente chama de mata ciliar popularmente, ela vai proteger aquele ambiente. Então, não remover essa vegetação, não jogar resíduos, né, tanto na água, né, descarte de resíduos, mas também lixo. Então, é possível, se a gente cuidar, né, é preciso que tenha uma política pública muito séria e muito rígida em relação a isso. Se a gente tiver, com certeza a gente consegue ter perfeito, não sei, depende, né, eu acho que vai depender da situação, mas com certeza ambientes muito mais saudáveis, né, e com condições muito melhores. Você tem algum exemplo, Bianca? De córrego urbano, eu não vi. precisa nem ser aqui, pode ser em outra cidade, outro local, outro estado. Eu tinha visto alguns projetos, né, de revitalização, mas eu não consigo lembrar onde que era, faz algum tempo que eu vi. Para mim, o maior exemplo, assim, que é o que eu sempre me inspiro, é o exemplo dos povos indígenas, que são guardiões da terra e que estão aqui lutando pela preservação dos ambientes naturais, né? Para mim, eles são o maior exemplo de cuidado mesmo, né? Porque essa que é a diferença que eu vejo da gente que tá fora desse contexto, né? Que tá nesse contexto urbano, nesse contexto de outro modo de vida, assim, né? A gente não se vê fazendo parte do ambiente, né? A gente acha que a gente tá aqui e o ambiente, né? O riacho, o córrego, as florestas estão lá. E os povos indígenas, eles já têm essa visão integrada, né? Eles fazem parte daquele ambiente. Então, eu acho que é isso que falta um pouco também, né? A nossa visão, assim, de conexão mesmo com o ambiente natural. E também essa própria questão, né, de necessidade de consumo, né? A gente tem um modo de vida muito voltado para o consumo, e o consumo excessivo, ele gera descarte, resíduo. Então, a gente produz muito lixo, produz muita coisa que no fim não tem pra onde ir, assim, né? E às vezes não tem necessidade de a gente exatamente. Comprar tanto, consumir. Então, por exemplo, pra mim, um dos maiores pensadores que eu me inspiro é o Ailton Krenak, né? E ele fala muito isso, assim, dessa forma diferente de enxergar o mundo, assim, né? A natureza, e a gente tem que começar a se ver parte disso, né? Eu acho que o projeto do Córrego Piedadinha nasceu disso, né? Dessa importância de ver que não é só uma água que tá ali correndo, mas que é uma parte importante da nossa vida, né? Do nosso ambiente, que ele é importante pra gente e a gente é importante pra ele também. Então, na história da humanidade, se você pegar as origens das cidades, todas estão ligadas à proximidade da água. Porque a água é a necessidade para a sobrevivência da população que vai morar ali. Então, a habitação começou no meio próximo aos córregos, a água.
Antigamente, nós não tínhamos uma visão que tinha que cuidar daquilo, parece que era um negócio inesgotável, né? Água inesgotável, vegetação não tem tanta importância, então não tinha um planejamento nenhum. E a visão do ambiente urbano era apenas estético. Então, eu penso assim, se você pegar os jornais antigos, que acho que vocês nem sonhar que existia, que foi a minha pesquisa que eu fiz. Se você pegasse o que se falava do córrego Canela, ele era um problema. Ele era um problema porque tinha pernilongo, então só tinha aquela visão estética. Ele era um problema porque a área urbana central começou a ocupar e verticalizar. E aí começou a ter as enchentes, que é famosa, né? São famosas. E aí, aquele córrego passando ali, o coitado do córrego, que servia para a sobrevivência de todos aqueles moradores dali, né? Ele era tido assim nas falas. O prefeito, né, Alberto Andaló, tem que resolver esse problema, porque o córrego é um problema. O córrego é um problema. Ele empaca os caminhões que traz os caminhões que traz a vida ao comércio ali, que traz os produtos. Ele traz pernilongo, mau cheiro, porque ele jogava um esgoto ali, e o córrego era visto como uma forma esteticista. Aí quando ele colocou a avenida, Alberto Andaló, quando ele fez, isso levou a ele ser deputado estadual. Era colocado assim, é uma visão urbanística moderna, ultramoderna, maravilhosa. Essa avenida é a única no estado de São Paulo, até no Brasil. E aí depois da construção da avenida, levou ele a ser deputado estadual. E o córrego Canela, ele morreu, né? Porque ele foi praticamente assim, tubolado, né? Tubulação, canalizado, tudo. E começou os efeitos contrários, gritantes ali, que foi as enchentes, que chegou a morrer gente ali, né? Que levava, porque o curso natural de um rio, ele tem ali, ele vai ter. E o principal, tirou a vegetação, a água não infiltra, concretou tudo, e a água passa da chuva a escorrer toda para o córrego, gente. Você imagina, ela não infiltra ao longo do caminho. E aí não constrói só uma casa, constrói prédio. Então tem 20 pessoas morando e mandando água para o córrego, sem infiltrar, sem nada, né? Então, assim, é uma contradição. Ao mesmo tempo que ocupou o seu espaço por necessidade de sobrevivência, que é a água, eles tratam, o córrego é tratado de forma, os córregos, muito triste. E o córrego também, ele é uma responsabilidade, né? E quando a gente negligencia uma responsabilidade, a gente trata ela, o córrego, como só superficial, ser ali só aparência, só tá ali, ele vira um problema. E esse problema acaba sendo mais negligenciado ainda e acontece que nem aconteceu com Canela. O córrego morre e gera as consequências. Então, eu acho que esse problema já virou governo, né? Mas precisa ter essa ajuda da comunidade e do governo, porque se os dois não ajudar, não Parceria, consegue, tem que ser parceria. O caso do córrego Piedadinha só deu certo por conta das inúmeras parcerias que estão envolvidas, né? A Unesp, a escola, o poder público que investiu ali naquele momento, naquele espaço, né? Então, parceria, tem que ter parceria, senão não adianta. Quando você até falou sobre essa questão, né, de quando a gente negligencia algo, né, ela pode se tornar um problema. Quando a gente fala, né, a gente está vivendo, principalmente esse ano, acho que ficou muito nítido que a gente está vivendo num período de emergência climática, né? Então a gente viu assim desastres horrorosos, enchente, né, no estado do Rio Grande do Sul, assim, que devastou o estado inteiro, furacão, né, nos Estados Unidos, a gente viu queimadas horríveis, né, aqui também. Então a gente, essas modificações humanas, os cientistas já alertam há muitas décadas, né, que esses impactos, eles vão causar consequências, e a gente vê as consequências chegando, né, e aí agora coisas que foram negligenciadas estão se tornando problemas muito grandes, e a gente tem que pensar, né, de forma muito urgente como que a gente vai fazer para fazer frente a isso, né? Então é por isso também que projetos como esse são essenciais. A gente não consegue mais, a gente não tem
como, né, viver fingindo que o meio ambiente não existe, né, que ele não é uma questão importante. Bianca, como você avalia o trabalho da escola em relação ao código do projeto? É essencial, assim, desde que eu comecei, né, no estudo da biologia, não conhecia nenhum exemplo tão positivo quanto esse, né? Então, eu acho que a escola, né, a Sandra, em conjunto com a escola, fazem um trabalho que é essencial, que é modelo, né? A gente está falando do caso do córrego Piedadinha, mas a gente tem inúmeros outros córregos na cidade que sofrem também com impactos imensos, né? Eu não fui em todos os córregos, mas eu tenho certeza que deve ter córregos piores, com condições piores ainda que o córrego Piedadinha. Então é um trabalho que ele é exemplar mesmo, né? É muito importante e que deve seguir de exemplo tanto para a comunidade quanto para o poder público, né? Então a gente tem muito a aprender com a escola. Eu tenho uma curiosidade, seria uma pergunta. A quantos córregos você já foi fazer a análise? Análise para o trabalho aqui, para o meu trabalho, foram tipo, eu não sei todos, né? Mas eu acho que eu fui a uns 9, 10 coletar. Eu passei por outros córregos, né? Mas não cheguei a coletar peixes. Eu acho que coletar só fui uns 10. Mas a gente acabou passando por outros córregos para conhecer, né? Agora a gente também vai fazer um curso, né, com os alunos da Unesp. A gente vai coletar, então a gente foi também visitar alguns córregos. E assim, a gente vê, né, que de forma geral todos estão bem degradados, assim. Eu vou pedir licença, tá? Pra estar saindo, aí vocês terminam com a Bianca, que é o centro dela é ela hoje, né? Quando tiver outro episódio, a gente pretende fazer mais episódios, né? Pode convidar também, a gente está pensando em convidar a Unesp, como a Denise, a Lucas Lilian, né? Depois a gente conversa para estar vendo. Tá bom. E agradeço a sua presença. Eu que agradeço. E seu trabalho na escola, que foi essencial. Obrigada. Obrigada, professora. Obrigada, licença. Pro. Então, foi muito gostoso o papo aqui do podcast. Eu gostei muito do tema, acho que todo mundo aqui, né? Eu queria saber se você gostou de participar do nosso podcast e qual assunto você queria que fosse abordado no próximo. Gostei muito, com certeza. Agradeço o convite. Estou sempre à disposição para participar. Eu acho que é importante mesmo, né, continuar sempre que possível fazer debates sobre temas ambientais, né? Eu acho que é importante ver, né, além do CIACH, tem outros problemas, né, dentro da cidade, com certeza. Eu acho que seria muito legal. Eu acho que seria legal também chamar, né, pessoas de diferentes setores, então chamar pessoas da comunidade, chamar pessoas talvez da cultura, né, ter algumas discussões sobre pessoas que trabalham com a cultura. E também acho que pesquisadores, né, de diversas áreas, né, a gente tem gente que trabalha com muitas coisas diferentes, né. Eu acho que diversificar vai ser algo muito bom e muito enriquecedor para a escola. Então, pessoal, agora a gente vai começar o nosso novo quadro, que se chama Bate-Volta. Então agora vamos apresentar o bate-volta e eu vou explicar para vocês como que vai ser o nosso quadro. A gente vai mostrar imagens para a Bianca e ela vai falar o que ela acha sobre essa imagem. Uma frase, alguma coisa da imagem. Bianca, quando você olha para essa imagem, o que você pensa? Eu penso nesse daqui, eu lembro que é uma imagem do dia que a gente aplicou o protocolo, né, para o monitoramento. E foi um dia muito legal, que estava, né, um conjunto de pessoas, tinha gente da comunidade, estudantes e pesquisadores, né, avaliando, né, pensando sobre esse córrego. Então é uma imagem que me lembra que tem pessoas na luta, né, pelos córregos urbanos, né, pelos córregos de forma geral. E essa aqui de cima? Essa, né, me faz pensar, né, o seu João, que é uma pessoa que tem sido parceira aqui da escola, né. Às vezes a gente acha que dá tão pouca importância, né, para os ambientes naturais, e uma pessoa, né, que leva a vida querendo proteger aquele ambiente, né. Então, o tanto que uma coisa que é simples, né, mas que tem um significado tão importante para as pessoas. Ele é tão bonitinho que lá perto da casa dele, ele cuida, ele planta as plantinhas, né? Ele tem um amor mesmo por aquele ambiente, a né? gente
vários projetos, né, da Zanata, a gente foi lá visitar, ter algumas aulas, a nossa sala foi. E ele sempre tava lá recepcionando e ele não gosta de aparecer nas fotos. E a gente fala porque, às vezes, em questão de proteger aquele ambiente, ele merece pelo menos um pouquinho do crédito, né? reconhecimento, porque é uma coisa que muita gente não faz. Ou seja, ele não faz para ter reconhecimento, ele faz porque é importante para ele, né? Ele vê a importância daquele ambiente. Então, é um exemplo, né? Para mim, uma pessoa que é exemplo que a gente tem que seguir. Essa imagem aqui, Bianca, você sabe qual que é esse córrego? Eu não tenho certeza, né? Não tem como saber só pela imagem, mas assim, eu chuto olhando que tá numa parte aqui mais rural da cidade, né? Mais na periferia. Pela questão de que não parece estar pavimentado aqui, né? E a gente tem essa característica nos ambientes rurais. Então a gente está num estado que é dominado por pastagem, né? Por cana também. Então é muito comum nos ambientes rurais isso, ó, o córrego, que eu acho que pelo que eu tô vendo da água, provavelmente talvez nem tenha, né? Descarte de esgoto, mas a gente vê que não tem quase vegetação no entorno, né? Então, provavelmente, né, essa água ela acaba ficando com uma temperatura mais alta, né, porque a vegetação ela vai conter, vai impedir que o sol bata diretamente, né, que a radiação bata diretamente, e também ela vai estar menos protegida, né, então é muito triste quando a gente vê isso, né. Mas pela foto, você acha que a água aqui tá cuidada? Olha, não tem como saber só pela imagem, mas não me parece que tá com saída de esgoto nem nada, né. Teria que ir no ambiente, né, para ver realmente o que a gente encontra lá. Mas assim, nunca é ideal a gente olhar um riacho e ver que ele não tem vegetação, né, que ele tá tão desprotegido assim. Então é isso, gente. Esse foi o nosso programa, o nosso quadro de hoje. Então é isso, gente. Muito obrigada por Muito vocês obrigada, terem Bianca, por ter participado. participado e Muito vocês obrigada. terem nos assistido. É isso. Beijo, Beijo, gente. Beijo. Tchau. Tchau.